Oi todo mundo, esse visual aqui foi bastante inspirado no que a Charlize Theron usou nos Golden Globes, que era só uma cara de rica bem iluminada, a pele bronzeada e os olhos com um tom de douradinho, mas muito natural, muito natural, assim, uma cara lavada, levada a uns passos acima. No tutorial eu utilizei bastante a minha paleta de 48 cores minerais, a Pink Gloss, que andava um pouco abandonada nos tutoriais, então eu ressurgi ela das sombras. E eu também usei algumas cores da minha paleta de 88 cores mate. Então se você tiver essas duas, pegue elas pra acompanhar o tutorial. E eu espero que vocês gostem. Bem, vamos começar, como sempre, com uma base para sombras, mas isso já é fácil, vocês sabem. Eu sempre começo com uma. E esse visual tem tudo a ver só com iluminar os olhos, um toque dourado, e é muito facinho de fazer. A primeira coisa que eu vou fazer, isso é um passo opcional, você pode usar qualquer sombra pra isso, mas eu tenho esse lápis que é um tom de dourado, um pouquinho tangerina, e ele facilita pra eu chegar aqui no meu lacrimal e aqui rente aos cílios inferiores e iluminar com esse leve tom de dourado. E é isso que eu vou fazer. Vindo aqui próximo do meu lacrimal. E rente aos cílios inferiores. E um tiquinho de nada aqui na pálpebra. Tiquinho de nada mesmo. Agora eu vou utilizar um pincel de sombras comum de aplicar e minha paleta de 48 cores minerais da Pink Gloss. E eu vou utilizar essa sombra aqui de cima, que é um dourado meio pêssego, ela é de um duo com um laranja. E eu vou pegar neste pincel e aplicar em toda a minha pálpebra móvel, pressionando para a cor ficar mais fortinha. Eu escolhi usar essa paleta por causa da iridescência, da luminescência, por assim dizer, das cores. Pronto, com a pontinha deste pincel, eu vou vir aqui mais para o centro aqui, mas é na mesma fileira. Eu abaixo dois duos, eu vou pegar um pouco desse dourado rosado, bem na pontinha no meu pincel, rapidinho. Vem aqui. E vou passar aqui no 1/3 final rente aos cílios inferiores. Só para dar um pouco mais de profundidade ao olhar. Agora, eu vou utilizar um pouco da minha paleta de 88 cores mate, porque o tom que a gente vai colocar no côncavo, nós não queremos que seja verdadeiramente tão cintilante quanto o da pálpebra móvel, mas não é mate. Eu vou utilizar este daqui, então da segunda fileira, esse terceiro, que é um dourado com um toque de âmbar. Desculpa pela unha mal feita. Mas eu vou utilizar com um pincel que encaixa bem no meu côncavo. E ele é cintilante, mas não tem nem de longe tanto brilho quanto da cor da pálpebra móvel. Então, encaixar no côncavo, fazer movimentos de vai e vem até o final do côncavo aqui, parando na bolinha da sobrancelha. E depois que você marcou com o vai e vem, você vai começar a levar bem de leve o pincel pra cima, até você sentir o osso da sua sobrancelha. Pode ver que não joguei nada na pálpebra móvel, porque eu quero ter toda a luminescência da primeira cor nela. Agora, eu vou pegar um pincelzinho maior, mais fofinho, por comodidade, você pode usar o mesmo. E eu vou iluminar com um pouquinho de uma sombra cor de pele, primeiro, rente à sobrancelha, e a gente vai jogar um brilhinho depois, mas primeiro uma cor de pele opaca. Fazendo movimentos de vai e vem. Pode ver que levanta bastante o olhar. Aqui, próximo da sobrancelha também. Espero que dê pra ver o quanto ilumina. E voltando pra paleta de 48 cores minerais, eu vou vir na outra ponta, neste rosado aqui, pegar um pouco dele com o mesmo pincel, um pouquinho dele do brilho e esfregar bem aqui no pico da sobrancelha. Pronto, dá pra ver que acrescenta um brilho, mas nada exagerado. Dentro da linha d'água, nós utilizaremos um lápis em bege. A Charlize usou um delineado muito suave, muito discreto, uma coisa assim, só pra deixar os cílios com uma cara de mais volumosos. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar um delineador em gel preto. Você pode usar um lápis bem apontado, se isso for o que te faz mais confortável,
ou um delineador líquido, o que você escolher. Eu aconselho líquido ou em gel pra ter o mesmo efeito. Agora, ela não me pareceu que estava usando cílios postiços, ela foi com uma cara bem... cara de rica, meio que nada. Então eu só vou curvar os meus cílios e ser generosa com a máscara preta em cima. Embaixo pareceu que ela não tinha nada, mas eu coloquei um pouquinho de máscara marrom só pra dar um pouco de destaque nos cílios. Bem, quanto ao rosto, eu já dei uma preparada nele. Uma coisa é que quando a gente... ao menos eu penso assim, quando a gente quer recriar o visual de famosa, é muito legal ver também como elas usam a pele. Então, a pele dela é bem natural, mas o acabamento é um pouquinho acetinado. Então, o que eu fiz, eu preparei com um primer que dá um acabamento mais mate e preenche os poros. Mas eu usei uma base de cobertura bem leve, no caso, na verdade, eu usei esse BB Cream também da Pink Gloss, que só cobriu um pouquinho, homogeneizou a minha pele e deu aquele brilho natural de pele bem hidratada. E daí eu usei um pouco de bronzer aqui próximo às têmporas, vindo pra bochecha, no topo do nariz e no topo do queixo. Eu vou fazer um vídeo falando só de bronzer, então esperem por isso. Ah, e pra assentar a base, eu preferi usar um pó que seja bem leve, que não fique muito mate nem muito opaco. E pra blush, eu usei da minha paleta de 28 blushes, eu vou colocar um pouquinho mais, então eu estou com o meu pincelzinho. E eu usei bem esse daqui do meio, que é um pêssego rosado. E vamos pegar só um pouquinho de nada dele do pincel, bem pouquinho mesmo, e colocar mais pro final aqui das maçãs do rosto. Como eu disse, tem bastante iluminação na pele dela, então eu vou vir com um iluminador que é um fundo rosado dourado. Eu já coloquei um pouco, mas eu vou colocar um pouco mais aqui ao redor dos olhos, num C, aqui. Os lábios dela são um rosa bem pálido, então esse daqui é o batom da minha coleção que mais se assemelha, então vamos com ele. Os lábios dela têm um acabamento mais cremoso, não necessariamente de gloss, mas como meu batom é muito mate, eu vou colocar um pouco de um gloss de tom parecido por cima, concentrando no centro dos lábios. Pronto, aqui está o visual final inspirado na Charlize Theron nos Golden Globes. Eu coloquei a minha frente pra trás só pra parecer um pouquinho mais com o penteado dela, embora... obviamente não ficou muito parecido porque eu fiz super rapidinho. Eu tento fazer o penteado dela depois, se vocês quiserem. Eu vou colocar fotos lá embaixo pra vocês verem a maquiagem que eu me inspirei. Eu espero muito que vocês gostem, é muito rápido, muito prático. E dá pra usar em milhares de ocasiões diferentes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem, por tudo e tchau!